quê? Porque Deus deixa que nós passamos por isso. Então, nós temos que acertar que esse mesmo Deus que deixa que essas coisas aconteçam na nossa vida, as situações difíceis, os problemas aconteçam, Ele mesmo vai nos exaltar. Porque aquele mesmo que permite que nós soframos, é aquele que vai nos exaltar, é aquele que vai nos dar a vitória, é aquele que vai fazer nós sermos exaltados. Muitas das vezes passei por tanta situação, mas chegou lá no final, não lembro se o Luiz ficou sabendo daquela vez que eu quase fui preso, a igreja que sabe, injustamente, e Deus permitiu acontecer aquilo, mas depois Deus exaltou, Deus me levantou fora. Não, você não vai ser preso. E quantas situações que Deus também tem permitido que nós passemos, situações que nós temos ficado chorando, sofrendo, e depois Deus nos exalta, Deus nos tira da situação que nós passamos. Então, o que ele quer dizer que humilhar-nos perante a mão poderosa de Deus? É colocar a nossa vida na mão de Deus, sermos dependentes desse Deus, deixar nossa vida na mão desse Deus, que Ele que permite que nós soframos, mas Ele também vai nos exaltar, Ele que vai nos exaltar. E ele continua o texto dizendo aqui, para que em tempo oportuno vos exalte. Então, no tempo certo, a tribulação vai passar, a situação difícil vai passar, a provação vai passar, e Ele vai nos exaltar. No tempo certo, no tempo de Deus, Ele vai nos exaltar. Será que tem bateria esse outro aqui? Parece que está começando a falhar. Tem? Coloca aqui para mim. Alguém coloca aqui, que parece que vai acabar isso aqui. Deu um corte aqui. Deixa no jeito aí. Então, no tempo oportuno, Ele vai nos exaltar. No tempo certo, Ele vai nos exaltar. As situações difíceis virão, os problemas virão, as situações vão vir sobre a nossa vida, mas na hora certa, a vitória vai chegar. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, como nós vimos quinta-feira. Interessante que eu não escolhi uma mensagem para outra. O Luiz falou comigo quinta-feira, e eu já estava preparado mais ou menos. Eu falei, não, eu vou preparado porque eu posso, acontecer alguma coisa. Obrigado, Josmar, deixar aqui no jeito aqui. E quinta-feira nós falamos daquele Deus, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E a que eu preparei hoje, ele fala que nós temos que nos humilhar diante de Deus para que no tempo oportuno Ele nos exalte. Eclesiastes 3 diz que nós temos tempo para tudo, para todas as coisas nós temos tempo. Temos tempo de sofrer, temos tempo de alegria. Quem sabe hoje é o tempo de alegria para a sua vida? Quem sabe? Quem sabe Deus tem algo preparado para você hoje? Então, o tempo oportuno de Deus, não o tempo nosso. O tempo de Deus é maravilhoso. Quando nós vamos no médico, vamos tirar da área espiritual, vir para a área material. Quando nós vamos no médico fazer um tratamento, o médico começa a tratar, fazer os tratamentos. A gente não acredita que no tempo oportuno, na hora certa, nós vamos ficar curados? Ele fala, daqui 30 dias você vem, que nós vamos ver que provavelmente você já vai, ele já falou, se você já vai estar bom. E a gente acredita. E Deus, será que nós não vamos acreditar que Deus no tempo certo vai nos exaltar, nos dar a vitória? Sim, Deus pode nos dar. E nós temos que confiar nesse Deus que tem tudo sob controle. Nós temos que confiar nele. E quando nós confiamos, nós nos tornamos dependentes dele. Quando nós confiamos em alguém, nós se entregamos àquela pessoa. Fala, não, eu acredito naquela pessoa, eu sei que ela vai me ajudar, ela vai fazer isso por mim. E Deus, nós acreditamos que Ele tem tudo no controle, então nós confiamos completamente nele, porque nós sabemos que Ele vai nos dar a vitória. E quando nós confiamos, o versículo 7 diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, Deus tem cuidado de nós.
Deus cuida da nossa vida. Ainda que nós passemos por dificuldade, passamos por situações difíceis, Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos sustentado. Então nós temos que lançar as nossas ansiedades nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Isso significa lançar no chão, jogar fora. E quando nós ficamos ansiosos, nós ficamos preocupados. É uma preocupação excessiva, que também significa estrangular e sufocar. Nós ficamos ansiosos, às vezes nós não conseguimos ver o que Deus tem para nós. Nós não conseguimos. Nós não vemos os milagres de Deus. Nós não conseguimos olhar o que Deus tem para a nossa vida. E nós ficamos olhando para as dificuldades, ficamos olhando para os problemas, para as situações difíceis. E nós ficamos ansiosos. E deixamos de olhar em Deus, que tem cuidado de nós. Ele tem cuidado. Então, Ele fala para nós, que nós devemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Qual que é a sua ansiedade hoje? Qual tem sido a sua ansiedade? Seu serviço, sua escola, sua família? Não sei. Talvez nós temos algo na nossa vida que fica nos corroendo a noite toda, e às vezes nós deixamos de olhar para Deus, ficamos olhando para o problema e esquecemos que Deus tem o controle de tudo. Então, nós temos que confiar nesse Deus, porque Ele cuida de nós, Ele tem tudo sob controle, e Ele nos convida a lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Jesus disse isso em Mateus 11, 28, 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então ele fala para ela, lança sobre mim a sua ansiedade, venha a mim, você que está cansado de sofrer, cansado de dificuldade, de problema na sua vida. Vinde a mim. Ele nos chama a ir a Jesus. Fala, vinde a mim, você está cansado de sofrer, porque você tem sofrido. Não, venha a mim, porque eu vou cuidar de você. Eu tenho cuidado de você. A todo momento Deus cuida, pode ter certeza. Até no silêncio Deus está trabalhando. Na hora que nós pensamos que Deus não está fazendo nada, Ele está. Eu canso de falar que Deus está trabalhando enquanto nós estamos dormindo. Eu não, a Bíblia fala isso, né? Que enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando ao nosso favor. E você acha que o pai vai fazer algo ruim para nós? Se a mãe e o pai abandonam o filho, Ele ainda não nos abandonará. Salmo 27, 10. Ainda que as pessoas nos abandonem, Ele não vai nos abandonar, porque Ele cuida de nós. Ele é um pai que ama. Ele cuida de nós porque Ele nos ama, e Ele sabe todas as nossas necessidades. Ele sabe todas as nossas necessidades. O que você está precisando, o que eu estou precisando, Ele sabe. Talvez você está passando por momentos difíceis na sua vida, na sua casa, mas Deus sabe. Às vezes você fala, poxa, parece que Deus não me ouve, eu sou um coitado. Não, Deus ouve, Deus escuta, Deus sabe as nossas necessidades, e mais, Ele nos ama, e Ele vai nos fazer. Quinta-feira nós falamos que aquele que deu o seu próprio filho, que foi o maior que Ele tinha, né, nós falamos sobre isso, era o maior dele, o melhor. Ele não vai fazer coisas menores para nós? Eu costumo falar que Deus, o que tinha que Ele fazer, Ele já fez. Se Ele não fizesse mais nada para nós, já estava bom demais, porque o melhor Ele já fez, Ele já deu o seu filho. O que Ele faz para nós é lucro, é porque Ele nos ama, porque Ele tem misericórdia. Porque se Ele for ver, será que nós merecemos? Será que nós merecemos algo de Deus? Ele olhar para a minha vida e falar, será que Ele merece? Acho que não, hein? Mas Deus é misericordioso, Deus nos ama demais, e Ele tem cuidado de nós. E o apóstolo Pedro, ele continua o texto no versículo 8, dizendo, sede sóbrios e vigilantes,
O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então ele pede para que nós sejamos vigilantes, porque nós temos um adversário que está doido para te derrubar, doido para te tirar da presença de Deus. Ele quer. Então ele fica colocando situaçõezinhas, probleminhas, coisinhas pequenas, para que você venha se distanciar de Deus. Porque quem se distancia de Deus somos nós, não Ele de nós. Deus está sempre ao nosso lado, sempre querendo nos ajudar, mas muitas das vezes nós estamos longe. E o nosso adversário, ele fica dia e noite. Como Deus trabalha, ele também trabalha. Ele trabalha também, dia e noite, para nos derrubar, para acabar comigo, para acabar com você. Porque ele vai trabalhar com os que estão lá fora? Não. Ele quer tirar as pessoas que estão aqui dentro. Os que estão lá fora, já estão lá fora. Para que eu vou trabalhar lá? Já está lá, já está na mão? Não precisa, vou trabalhar em quem está na igreja. Então eu fico colocando uns negocinhos, outra coisinha, uma conversinha aqui, e vai indo. E ele pede para nós sermos vigilantes. Vigilantes. Porque ele está trabalhando para nos derrotar, para destruir a igreja de Jesus Cristo. E nós precisamos estar sempre firmes no Senhor. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, que temos que lutar, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Efésios 6, 12. A minha luta não é com Josimar, não é com ele, não é com Dequinha, minha luta não é com ele, não, minha luta é espiritual, né? Às vezes você fala, não, eu não gosto daquele cara, não, nossa luta não é com ele, é espiritual. Ajoelhe, fala, Senhor, me ajuda, porque o diabo está querendo me derrubar. E quando nós começamos a olhar para as dificuldades, para os problemas, nós vamos ficando mais fracos, e o diabo vai vencendo. Então nós não podemos deixar que ele venha vencer. Nós temos que permanecer na fé, mesmo em meio às tribulações. Às vezes ele coloca uma dificuldade na nossa vida, algum problema na nossa vida. No versículo 9, ele diz assim: resisti-lhes firmes na fé, certos que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, nós precisamos permanecer na fé, firmes, vigilantes, porque talvez ele coloque uma tribulação que nós vamos desistir de Deus. Talvez ele coloque alguma coisa que nós vamos olhar para trás e falar, eu era tão bom, e chorou. E a gente fica olhando para trás para os nossos problemas, né, que nós vamos ter. Jesus nunca falou, venha para mim que vocês não vão ter problemas, vocês vão ficar sem problema nenhum. Não, nós vamos ter problemas, vamos ter dificuldades, vamos ter sofrimentos, mas ele pede para que nós ficamos firmes na fé. E ele fala também que nós não estamos sozinhos nesta luta. Não estamos sozinhos. Ele fala que a nossa irmandade espalhada pela terra, quantas outras pessoas espalhadas pela terra não têm passado por situações difíceis, não têm passado por problemas difíceis na sua vida, tribulações, e às vezes piores que a nossa, e a gente fala, poxa, estou passando por um problema, hein? Meu Deus. Aí a gente vai ver o problema do outro e fala, meu Deus, graças a Deus que eu estou passando por isso. Será que eu ia suportar o que o irmão está passando? Mas nós precisamos ficar firmes, porque Ele tem cuidado de nós, mas Ele deixa nós passarmos por essa tribulação. Nós vimos no começo que Ele permite. Humilhar é permitir que Deus deixe, Deus faça, deixe acontecer as coisas com a nossa vida, sobre a nossa vida.
E nós não vamos estar sozinhos nunca, porque tem muita gente sofrendo por aí, muitos irmãos nossos sofrendo muito. E ele começa o texto, como eu falei, humilhação que leva à esperança, porque ele fala, humilhar-vos perante a mão poderosa de Deus, e ele vai falar para nós sermos esperançosos. No versículo 10, ele diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então nós temos uma esperança, que ainda que nós passemos por dificuldades, por problemas difíceis, nós vamos ser vencedores. Nós teremos a vitória, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou, quem nos chamou? Jesus. O Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou. Ele nos chamou para servir, Ele nos chamou para estar aqui essa noite, Ele nos chamou para servir Ele, fazer a tua vontade. Então, se Ele nos chamou, o sofrimento não vai ser eterno. Uma tempestade vem e vai. A tempestade não fica direto. Não. A tempestade vem, mas ela vai embora. E depois é reconstruir e bonança. Que nós passamos por tribulações, tempestade na nossa vida, mas depois nós conseguimos reconstruir todas as coisas. Que o nosso sofrimento não vai ser eterno. Ele fala, depois de ter sofrido um pouco, quer dizer, Deus não vai deixar nós sofrermos eternamente, não vai. Nosso sofrimento é pouquinho. Ele não vai deixar esse sofrimento vir até a gente não aguentar mais. Nós quer falar, aqui já deu, ele não aguenta mais não. Vou tirar ele desse sofrimento, deixar ele se fortalecer em mim agora. Porque às vezes ele deixa nós passarmos para ver nossa fé, como que nós estamos, se nós estamos fortalecidos, firmes nele. Ele deixa. Tribulação vão vir. E mesmo que os sofrimentos deixem marcas, nos abalem, o Deus que nos permite sofrer por um pouco, utilizará este sofrimento para nos aperfeiçoar. Ele diz aí no texto. O mesmo Deus que nos deixa sofrer, há de nos aperfeiçoar. Ele vai nos aperfeiçoar. E aperfeiçoar significa restaurar, consertar, concluir. Ele vai completar a sua obra sobre a sua vida. Porque o Deus começou a boa obra, há de terminar. Então, esse mesmo Deus que deixa que esses sofrimentos venham por um pouco, não é eterno, Ele vai nos aperfeiçoar. Ele vai nos firmar, que significa virar resolutamente em uma determinada direção, firmemente definido, ou fortalecer, permanecer firme nele, é ser reforçado por ele. Esse mesmo Deus que nos deixa sofrer, Ele há de nos aperfeiçoar, nos firmar e nos fortificar, que quer dizer, dar vigor. Deus nos fará fortes, vigorosos, firmes em nosso compromisso com Ele. Então, esse mesmo Deus que nos deixa sofrer, há de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e, por fim, nos fundamentar. Ele estabelecerá uma base, estaremos sempre firmados sobre a rocha que é Cristo. Sempre firmes em Cristo. Então, esse mesmo Deus que deixa que o sofrimento aconteça na minha vida, por um pouco só, há de fazer todas essas coisas na nossa vida.
no aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar. Então, nós temos que louvar a esse Deus. E aí ele termina o texto assim: toda a glória e todo louvor a Ele, versículo 11, ele diz assim: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. A Ele o domínio sobre os séculos dos séculos, amém. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus que tem cuidado de nós, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Ele é poderoso, e Ele vai fazer tantas coisas na nossa vida. Vamos deixar de sofrer? Não. Aqueles que falam que você não vai parar de sofrer estão mentindo, porque Jesus não falou isso. Jesus não falou que nós íamos parar de sofrer, mas Ele vai nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e fundamentar. A esperança cristã está no poder de Deus. É no poder de Deus que está a nossa esperança, porque Ele é poderoso. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre as dificuldades, sobre os problemas, sobre as alegrias. Ele é poderoso, o poder é dele. E assim o apóstolo Pedro concluiu suas observações, atribuindo a Deus o eterno poder, que vai nos levar à eterna glória. Os sofrimentos da terra não estão comparados com o que há de vir. Nós temos algo muito melhor com Ele, bem melhor. Então vale a pena sofrer por Cristo Jesus. O apóstolo Pedro escreveu aqui porque o povo aqui estava sofrendo perseguições, e nós damos graças a Deus que nós não temos, perseguições aqui. Muitos aí passam por perseguições, e ele escreve para que eles, os destinatários aqui, eles se firmassem em Jesus, se fortalecesse e se alimentasse a sua esperança, porque a esperança estava em Cristo, a esperança dele estava em Jesus, e a nossa esperança está nele. O domínio de Deus nunca será extinto e nunca vai ser apagado, porque Ele é poderoso. A Ele todo domínio e toda glória pelos séculos dos séculos, amém. Que esse Deus possa nos ajudar, possa nos aperfeiçoar, que Ele possa nos firmar, que Ele possa nos fortificar e nos fundamentar em Cristo Jesus, que é a nossa rocha. Amém?